Se ele nada fez, se ele diz que rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu da escuridão, não pode ver no rosto de Jesus tamanha aflição, as dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão. Se ele nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue, então eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu da escuridão, não pode ver no rosto de Jesus tamanha aflição, as dores desse mundo num só corpo e coração, nem cravos nem a cruz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória com poder nas mãos, para que contigo eu seja um irmão. Boa noite com Jesus. Vamos ler só o verso 8, Salmo 4, verso 8. Em paz também me deitarei e dormirei, que só tu
Senhor, me fazes habitar em segurança. Vamos repetir juntos? Em paz também me deitarei e dormirei, que só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E pedimos, Senhor, a graça e a misericórdia sobre nós, que, aliás, tem sido a razão de eu não ter sido consumido, não ter ido pelos ares, e todos nós, por que não dizer? E se ainda estamos aqui, Senhor, é por causa disso. Te pedimos e te suplicamos, pelo Teu amor, que vivifique a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, o Verbo do Senhor, a palavra do Senhor. Amém. Assentai-vos. Mas a conversa, ela é muito boa, assim, conversada. Às vezes a igreja se envolve tanto com a liturgia e a parte solene social, e nunca conversa com família. E você põe isso na sua cabeça, a família que não conversa, ela não vai bem. A família que não conversa, que não troca realidades, não troca fatos entre si, não vai bem, não. Os pais que não passam a mão no ombro, o filho que não passa a mão no ombro do pai, essa filha fica arredio, não tem ambiente dentro de casa para conversar, a coisa não vai bem. Nós podemos ter uma pessoa fechada, introvertida, extremamente introvertida, complexada, deprimida, por razão dessas coisas. Nós temos muito defeito de personalidade e, sem dúvida alguma, forma é a casa, é a família, é o lar. Forma é o lar. A forma do homem é o lar, é a família. E se não tem conversa, não tem diálogo, fica custoso, né? Aí cresce aquele rapaz, aquela moça, encontrando, às vezes, ambiente só do lado de fora. E tendo até, às vezes, também inveja de quem tem diálogo, de quem tem a conversa dentro de casa. Conversar. Aprendendo assim, começando assim, discute-se as coisas mais difíceis, encara-se as verdades sem contenda, sem atrito. Então, às vezes, nós caímos no extremo. Para conversar certas coisas, tem que ser os gritos. Para ser entendido, tem que ser aos gritos, tem que ser na força. Para ser entendido, para ser obedecido, para ser atendido. Agora, você sabe que a dependência é uma das maiores forças que existe. A dependência de uma criança faz do adulto hoje o que bem entende. Então, é onde eu ouvi isso aqui, nós ouvimos, não estou lembrado de quem foi, mas a mensagem valorizou a mulher. Foi Mão Cândido, né? A mensagem valorizou a mulher. De tal forma que a mulher é que dirige a casa. A mulher é que dirige o lar. Ela é que constrói ou destrói o lar. Porque, na verdade, um homem que tem uma mulher, segundo as Escrituras, que tem a sabedoria de Deus, ele é um homem feliz, descansado. Não é que ele vai esganchar também, deixar tudo por conta dela. Não é isso, é questão de responsabilidade. Não. Responsabilidade de limites
da porta para dentro, ela tem que dizer onde é que ela quer o vaso de flor. Ela que vai dizer onde é que fica aquilo, onde é que fica aquilo outro. Ela que vai dizer onde é que fica isso, onde é que fica o fogão. E assim por diante. Não tem coisa melhor do que ser mandado por uma mulher. Aí fica tudo. Fala assim, esse homem é doido. Na mesma hora que ele. Não tem coisa melhor. Mandado por uma mulher, dirigido por uma mulher dentro de casa. Uma mulher que dirige bem, te dá uma sopa gostosa. Gostosa. Ela faz uma sopa que vem, ela está, inclusive ela é sua enfermeira. A enfermeira tem autoridade. Depois do médico, é a enfermeira. Então, dentro desses limites, é ela que manda. O irmão Branham diz assim, ela é rainha do lar. Rainha não é o tapete do lar, né? É a rainha. Não é o capacho. E essa falta de diálogo, de conversa, tira de fato a liberdade de expressão. E a gente se vê assim de uma forma tão ignorante, tão estúpido, tão ridículo, porque outro dia eu disse uma coisa que é uma verdade. Gente que não dá conta de dirigir 3 pessoas, governar 3 pessoas, 4 pessoas, está condenando o presidente que governa um país, que é quase um continente. Mas ele mesmo não dá conta de governar a casa dele. Não tem administração para casa. E governar não é ditadura. Hoje eu falei no rádio, vai sair amanhã cedo. Então, o ditador, ele tem o mesmo poder do rei. Ele faz o que ele quer, né? Só que ele não é coroado. E ele não tem uma rainha ao lado dele. Ele não tem uma rainha. Então, essas coisas que são obtidas somente pela força, pelo pulso, não, elas não dão gosto. O carisma, a maneira de dirigir, de forma tal que você veja todos funcionando, né? Cada um no seu lugar, correspondendo, é que te engrandece. De uma livre, espontânea vontade, sabendo usar os talentos. Então há filhos que ficam numa cotação muito baixa dentro de casa, enquanto outros ficam lá em cima, mas por falta de sabedoria dos pais. Já, por outro lado, tem o doentinho da família. O doentinho da família acaba sendo mais mimado e coisa e tal, e o mais pirracento, mais emburrador, mais isso, mais aquilo, mas é o que não vai a lugar nenhum depois. Vantagem levou de ser o doentinho da família. E, tem tudo na família. Tem de tudo. Agora, vamos pensar aqui em deitar e dormir. Aqui eu vejo isso aqui por 2 lados. Deitar na cama para dormir, levantar no outro dia cedo e deitar na sepultura. Em paz me deitarei e dormirei. Os adventistas tomam essas coisas, como Paulo dizendo, dormindo no Senhor, os que dormem no Senhor. Com isso aí eles formularam o dogma, a doutrina do sono da alma. Não existe isso. Esse dormir aqui é em relação ao mundo, em relação à dimensão humana. O sono, diz Shakespeare, o sono é o princípio da morte. O sono é um modelo da morte.
O sono é uma amostra da morte. É uma experiênciazinha da morte. Então tanto que eles já comprovaram o seguinte, que no sono, o sono tem qualidade. O homem deveria dormir 8 horas por dia. Trabalhar 8 horas e ter 8 horas de intervalo de lazer, vamos dizer. São 3 vezes 8, 24, não é? Dividir o dia em 3. 3 vezes 8, 24. É a vida do mato, é mais ou menos isso aí. Eles vivem lá 90 anos, 80 anos, 90, às vezes mais de 100. Mas o que manda é você, às vezes, dormir. Lyndon Johnson foi um homem que dormia 4 horas por noite, metodicamente, sistematicamente, 4 horas. Mas ele tinha uma boa qualidade de sono. A comida não é a quantidade, é a qualidade. O sono, a essas alturas, é preferível uns 6 horas de sono, 5 horas de sono de boa qualidade, do que 8 horas de má qualidade. E uma das más qualidades é o sono provocado pelo psicotrópico, né? Que é um mal necessário, preciso. Você se cansar dentro das horas de trabalho, comendo alface, tomando maracujá e essas coisas assim, então você vai ouvindo só música solene, clássica, solene, música mansa, então você vai ter uma boa qualidade de sono. Essa boa qualidade de sono. Agora, uma má qualidade de sono, ela é inclusive acompanhada de pesadelos, sonhos. E os sonhos mostram que realmente a pessoa não dorme totalmente, quer dizer, ela está dormindo dentro dos limites humanos. Eu não dou conta de fazer isso agora, teria que dar uma outra lida, né, sobre o assunto, mas vamos ver só o lado assim por cima da coisa. Então existe uma coisa que é inexplicável. O seu espírito sai do corpo, você foi a lugares que você nunca foi, nunca iria no físico, você voou, batendo só os braços, você esteve num pico muito alto, uma montanha altíssima, você correu de uma vaca brava, você foi agredida por um desconhecido, você esteve numa mesa muito farta, você esteve com alguém que jamais você poderia estar. Então vai indo assim, você sai de um limite, se você sai de um limite que você não conseguiria dentro de você mesmo. Vamos dizer, acordado. Eu estou sonhando ou estou acordado? Vou me beliscar a mim mesmo. Será que é verdade? Eu estou aqui? Então você faz coisas que você não tem como fazer e nem por que fazer e nem como fazer estando dormindo. Isso mostra realmente que o espírito não dorme, não morre. O espírito não morre. Assim que o espírito sai do corpo, definitivamente, o corpo está morto. São Tiago disse isso. A ciência não pode partir, ela não pode sair da letra, da lógica, da razão, porque senão ela se enforca, parece que vai morrer, parece que vai...
Seria tão bonito se ela fizesse como os irmãos Maios, né? Pusesse uma placa na porta. Nós só fazemos cortar. Quem cicatriza é Deus, é a natureza, é Deus, né? Seria tão bonito, né? Mas ela não pode de jeito nenhum. Mas, na verdade, se a criança nasce e não recebe o Espírito, ela é morta. E quando o Espírito sai do corpo, está morto. Eles falam de morte cerebral, morte cardíaca, morte orgânica e essa coisa toda. Mas, na verdade, é quando o Espírito deixa o corpo. Na ressurreição, no caso da ressurreição, é o Espírito voltar para o corpo. É o Espírito voltar para o corpo. É o sopro da vida voltar para o corpo. Agora, Davi, quer dizer, o Espírito Santo, através de Davi, Deus, Jesus Cristo, Deus, deu essa sabedoria, essa ciência para Davi. Ele sabia que dentro dos limites humanos, como homem, ele poderia deitar em paz e se levantar em paz, porque ele colocou uma condição dessa paz, desse deitar e levantar, que é só tu. Ele podia ter guardas revezando a noite toda. Bom, ficam quatro guardas, 10 guardas, 16 guardas, 30 guardas, e de 4 em 4 horas são trocados. É um revezamento, enquanto eu durmo. Aí ele diz, bom, eu vou dormir em paz porque eu tenho 3 cachorros bons aí solto no quintal. Uns filas, dobra, não sei mais o que, não sei mais o que. Então eu vou dormir em paz. Tem um 38 aqui na cabeceira, eu vou dormir em paz. Não tem a paz. Não tem. Não é isso aí. Essa paz que ele está falando é outra, e ela não depende de 38, de cachorro, de guardas, de coisa nenhuma. Você sabe muito bem o que ele está falando. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu gosto mais aliás, aprendi desde criança, a minha mãe ensinou na hora de deitar, depois da oração, falar isso aí, na hora de deitar. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em paz me deitei de manhã, em paz me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, porque só tu, Senhor, me fez habitar em segurança. Só tu me fizeste levantar, acordar. Por quê? É só Ele mesmo. Agora, ele está falando também desse sono, desse deitar na sepultura, o seu corpo, e levantar. Ele cria na ressurreição. Todos eles creram na ressurreição. Quando José, lá no Egito ainda, deu ordens a respeito de seu corpo, ele disse, vocês não deixem meus ossos aqui. Ele era um profeta de Deus. Quando vocês forem, levem meus ossos. O irmão Branham disse, ele sabia onde se daria a ressurreição, porque quando Jesus morreu, e quando ele trouxe, ele veio com eles. Eles estavam ali naquele lugar. Ele veio com eles. E o profeta mostra que essa poeira cósmica, esse corpo, forma exatamente coisa que causou controvérsia, mas o irmão Branham mata a charada na hora. Você morre, o seu corpo é desfeito, a sua alma, seu espírito não fica vagando, segundo os Coríntios capítulo 5, não fica nu, a linguagem de Paulo, é revestido. Quando esse tabernáculo é desfeito, há um outro esperando, através do qual nós, alheios totalmente ao que está acontecendo neste mundo, adentramos uma outra dimensão,
Nós não queremos nem saber nem saber que é lua. Lua, a Terra é muito mais do que lua, do que Marte, do que tudo. Muito mais bonita, tem muito mais do que tudo isso. Nós não queremos nem saber o que é aquilo. Nós vamos para outra galáxia, para um lugar, a sexta dimensão. Você levaria bilhões de anos-luz para ir nesse corpo. Mas assim que se desfaz, é questão de dimensão, é fração de segundo. Sai daqui, entra lá, pronto. Então, considerando que vai voltar, porque na verdade ali ainda não é o ponto final. Ali é uma sala de espera. Lá nós não alimentamos, porque não temos fome. Não temos necessidade de comer. Mas ainda está em um tempo de espera. Porque o lugar é na terra. O lugar mesmo é na terra. Mesmo lá sendo céu, não havendo morte, não havendo velhice, o nosso lugar é na terra. Deus escolheu a terra. Eu fico pensando assim, se eu estivesse lá em Vênus, naturalmente eu gostaria de olhar a terra, não é? Mas a terra é o que é? Quarta crescente, é minguante, ilustra. Ficar admirando a terra. O que será que tem lá na terra? Se houvesse alguns outros seres de lá, então eles ficam de lá olhando a lua, a luz como nós vemos a lua, essa bola, uma luz mercúrio muito mais bonita, mais forte. E naturalmente tem suas fases, né? Também. Qualquer bola nesse universo tem fase. Ela mingua, cresce, se torna nova, passa para o outro lado de outro planeta, né? O Sol esconde. E você fica pensando nisso, você vai longe, você viaja, de repente você acorda e você está aqui ainda. Não, espera aí, eu estou aqui ainda. Mas ele recostou na cabeceira da cama de manhã e ele foi indo embora. Ele foi embora, foi lá. Ele foi lá. Mas não é lá, é aqui. Aí são três coisas. Aí onde surgiu a controvérsia que o irmão Branham desfez. Essa poeira cósmica, essa condição cósmica, essa física, essa parte física aqui, se reúne novamente então, para materializar a teofania, que é o corpo celestial. Então, se torna uma teofania materializada, é um corpo. E logo em seguida glorificado, porque só de uma forma glorificada nós podemos encarar o Senhor. Ele foi lá na sexta dimensão. Esse é corpo celestial. Alguém pensa, e parece que soou muito bem, dizer que não, esse corpo celestial é deixado lá e nós ressuscitamos aqui, aí temos um corpo glorificado. Não, não é certo. Não é certo. É corpo celestial, é uma teofania que se materializa e esse corpo, então, essa teofania materializada é glorificada. Ele disse, eu quero ver. Jesus disse, não, ele não está aqui, está na sétima. No corpo celestial, eles ainda não podem vê-lo. Não pode ver a Deus. Esse corpo tem que ser glorificado. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Jesus não deixou um corpo celestial lá para depois ser glorificado.
ter um outro corpo glorificado, e aquele celestial foi desfeito. Então, quando se tenta ser mestre, é a pior condição de um homem que tenta ser mestre. Porque mestre, ele nasce mestre. E ele não pensa, eu sou mestre. Ele não pensa, eu sou um mestre. Ele nunca pensa que ele é um mestre. Se você for qualificar mesmo as coisas, não existe uma coisa mais profunda e mais necessária na vida do que o mestre. Começa de casa. Não tem jeito de ficar sem casa. Como o irmão Joaquim estava falando, às vezes eu sou criticado porque a minha mensagem é baseada em casamento. Então diz que eu tenho trauma, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Mas como você vai pregar? São duas coisas que estão relacionadas, exclusivamente relacionadas com a nossa vida. É salvação, é rapto, e que depende da nossa família, que depende do eu, da maneira de ser. Depende da casa, depende do ambiente que se vive, depende... Não tem jeito, não tem como. Por isso Paulo não teve como, o irmão Branham não teve como fazer. Agora, é melhor que pregue cura divina, é melhor que pregue salvação comum de uma forma simples, do que tentar ser mestre, entrar nessas coisas. Entrar nessas coisas, porque isso são coisas simples, e que, na verdade, você pensa, todo pregador ungido, abençoado, sabe disso, sabe isso. E por ser, você diz amém para tudo, mas não é assim. Em coisas que podem pesar definitivamente na fé para o rapto. No caso do milênio, o irmão Branham não entrou muito em milênio. Por que eu vou ficar encabulado com o milênio? Ele não falou muito sobre milênio. Então, essa parte aqui, de ser mestre, bom, o que é que Tiago disse aqui? São Tiago disse, capítulo 3, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui, na carta a Tito, Paulo diz, tu, porém, capítulo 2, tu, porém, fala que convém a sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santos, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Mestras. Agora, as mestras que nós temos. Meu Jesus. Uma mulher, a moça nova ainda, ela deve pensar assim, eu vou ser uma mestra. Eu tenho que ensinar. Por isso o irmão Branham disse, se eu fosse uma mulher, eu queria estar nas horas vagas, em casa, trabalhando, e nas horas vagas ensinar o caminho do Senhor aos meus filhos. Ensinar. Mestras no bem. O mestre tem um valor tão tremendo. O pai abastado, ele queria aquele filho para ser o seu sucessor, para assumir. Então o que ele fazia? Ele pegava um curador, um mestre, entregava, e aquele mestre dirigia aquela parte. Ele respondia pelo pai. Ele era um pai. Ele tinha autoridade. E o rapaz, já mostrando que tinha uma boa vocação, viu? Espera, olhe para cá. Mostrando que já tinha uma boa inclinação,
se sujeitava àquele mestre, em tudo também. Quando chegava à idade certa, o mestre chamava o pai e dizia: olha, o rapaz está aprovado. Ele pode receber a adoção. Porque não era simplesmente por ser filho que... eu sou filho dele, então eu posso viver de qualquer jeito e coisa assim. Não, ele tinha que honrar o nome do pai. Ele tinha que ter interesse e provar para esse mestre que realmente ele tinha interesses pelos negócios do seu pai, pelo nome de seu pai. Aí então, eu deixei o esposo ali de lado. O meu assunto era tomar aqueles que ouviram a voz de Deus e obedeceram. Aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, eu sempre digo, é um capítulo que nós devemos estar sempre familiarizados com ele. Parece que não está havendo muito conhecimento da Bíblia não, viu? Está havendo muita leitura da Bíblia não. Nós vamos ter que fazer maratona aí com a Bíblia aí, nesse companheirismo aí. Vamos começar do livro de Gênesis até o Apocalipse. A coisa está meio atrasada. Então, aqui a partir do verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Papai. Mais ou menos isso, papai. Papai é um termo carinhoso, de maior confiança. Quando você vê uma filha falar papai, um filho falando papai, já crescido, porque filhinho pequenininho normalmente é papai mesmo, né? Mas ainda, já depois de grande, falar papai, mamãe, soa como uma afinidade bem maior do que essa que está aí. Você, meu velho, a velha. Mas esse Abba, Pai, em outras palavras, assim, na linguagem popular nossa, é papai. Mas direito de dizer esse papai aqui é só quem tinha passado pela adoção. Tinha sido aprovado. Por quê? Nós já estudamos isso aqui umas 2 ou 3 vezes. Essa palavra é um vocábulo hebraico, caldaico, que significa pai ou meu pai. E um outro estudioso usa esse termo, papai, para explicar da maneira prática. Esse termo é usado com a palavra pai, para exprimir invocação filial a Deus. Aí então vem as referências de Marcos 14, 36, Gálatas 4, 6. E isso era proibido aos servos. Esse termo era proibido aos servos. Eles podiam até chegar a dizer pai, mas nunca Abba, pai. Era privativo dos filhos, unicamente dos filhos aprovados. Por quê? Você tem que ser aprovado como pai, você tem que ser aprovada como mãe, mas você tem que ser aprovado como filho. Se você não é aprovado como filha, você nunca será uma boa mãe, uma mãe aprovada. Se existe uma classificação na faculdade, uma maneira de chegar lá em cima, de se formar, de pegar o diploma,
A vida também é assim. Qual a nota que você dá para você mesmo como filha? Honestamente, olhando na sua própria ficha, como filha, como filho. Essa bondade, essa questão aí não envolve essa arte de criança, esse ser menino, né? Ser criança. Não compromete essa parte, não. Se refere àquela maldade, a outro tipo de coisa que enquadra nas profecias de São Paulo, que desonra o pai, que desonra a mãe, que diminui os dias do pai, que fere o coração da mãe. Porque qualquer pai, qualquer mãe sabe o que é ser criança. Agora, ser adolescente. Mas quando passa a ferir, a desonrar, então aí já é outra coisa. Então não é o ser criança, ser adolescente que faz. Você pensa nisso? Porque somente dessa forma nós podemos deitar e levantar em paz. Não vai dar tempo. Acabou. Tem que ficar só nessa conversa. Isso aqui ficou para outra vez. Eu não vou prosseguir mais não. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deus não me deu o privilégio de fazer. Minha mãe estivesse viva, dia 31 agora ela iria completar 84 anos. Por aí, 84, 85. 84, né? É, né, filho? E quando eu comecei a levar um bauru, um sanduíchezinho quente de madrugada para ela, bater na janela, entregar um sanduíche quente para ela, ela abria a janela, já sabia que era eu. Quando eu comecei a fazer isso, Deus levou ela. Quer dizer, não teve tempo. A gente queria poder ter feito mais por ela. E uma das coisas que leva com paz é isso. E esses filhos, isso aí tem um fundamento muito grande, muito profundo de se deitar em paz e levantar em paz. Porque isso está implícito no mandamento, honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Aí então daria para nós entrarmos aqui. Os que ouviram a sua voz e obedeceram, descansaram em paz. E eu acredito perfeitamente que isso é o que mais tange os sentimentos de cada irmão hoje, de cada irmã. E uma das razões pelas quais nós somos insatisfeitos, infelizes às vezes até, é porque nós não podemos, onde nós nos sentimos às vezes mais errados, é nessa hora. Quando ferimos sentimentos, ferimos corações, ferimos nomes, ferimos a honra. Então essa hora é que vem o maior abatimento. Nós temos pais abatidos, mães abatidas, filhos abatidos, que carregam abatimento. Estão rindo, às vezes viu o passarinho verde hoje, mas tem um abatimento no coração. É o Romanos 7. Romanos 7 não tirou a paz de São Paulo. Eu disse e afirmo que isso foi com ele até na cadeia, na última cadeia dele.
Não tirou, porque lá estava o Romanos 8 também, lá estava o Gálatas 2:20. Estava lá com ele também, não era só o Romanos 7. Então você tem que ter isso a seu favor também. O bom Antônio colocou muito bem ali. 10 no sentimento, 0 no comportamento. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos repetir aqui. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4, verso 8. Esses salmos a gente aprendia tudo de cor. Senhor Deus, que aprendamos o ponto principal de toda a história, Senhor. Porque sem dúvida vai cair esse mesmo. Sem o qual nós não seremos aprovados. Essa graça, essa misericórdia, de vida como Raabe viveu. Pediu graça, alcançou a graça e ficou debaixo dela, não saiu de debaixo dela. Tua graça, o teu amor, encha os nossos corações com vida abundante, possamos alcançar, ó Deus, aquilo que mais necessitamos para a hora em que vivemos. Não é propriamente aquilo que pensamos que necessitamos, mas aquilo que necessitamos. Encomendo os meus passos a Ti, Senhor, porquanto eles são passos da igreja. Encomendo os passos de cada diácono, porque eles também estão comprometidos. Cada pregador aqui, Senhor, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, ordena os seus passos, ó Pai, para que cada um possa deitar e ter um sono de qualidade boa, ter sonhos que possam ser edificantes. Em nome do Filho de Deus, em nome do Senhor próprio, em nome da palavra, nós te suplicamos que haja cura neste lugar. A bênção de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, de Davi, de Elias, esteja aqui nesta hora, operando, ó Pai, em favor de todos, ó Deus, e guarda esses sentimentos em seus corações, de serem fiéis e dormir em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No Getsemane vi a história da humanidade. Chorei, suei gotas de sangue, até pedi ao meu Pai, passa de mim este cálice, mas se possível não for, faça a tua vontade. Eu vi um homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz para ser seu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abri esta porta pra você.
esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz para ser seu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abri esta porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei este preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo para dar garantia que você vai vencer. Agora prossiga, o caminho está livre, abri esta porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei este preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantia que você vai vencer. Vencer, vencer. Você vai vencer.